Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, envolvam a cada um de nós e nossas famílias. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o nosso tema será: quem é Deus para você? E o texto que vamos usar para essa reflexão está no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 17. Pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: e vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Então, os apóstolos deixam bem claro: Jesus é o Filho de Deus vivo, que permanece conosco até hoje na Eucaristia. Aqueles que não acreditaram que Jesus é Deus, aqueles que não quiseram andar com os apóstolos, eles inventavam um Jesus de acordo com a visão deles. Ele é um profeta, ele é o João Batista. Cada um tinha uma visão de Jesus, mas somente aqueles a quem acredita em Deus realmente professaram que Jesus é o Messias, o Filho de Deus vivo. E nós seguimos a quem? As pessoas que não andam com os apóstolos ou os apóstolos? A nossa igreja apostólica. Por isso que o nosso credo vem dos apóstolos e nós seguimos tudo conforme os apóstolos ensinaram até hoje. E aí, nós escutamos tantas vezes algumas frases que já estão até, como se diz, frases prontas, já frases guardadas para certos momentos. Toda a igreja é igual. O nosso Deus é o mesmo. O importante é o que te faz feliz ou o que te faz bem. E aí, meus irmãos? Como é que nós estamos? Como está a nossa fé? Vocês acreditam nessas frases prontas? Olha, se a gente cair nessa, nós estamos perdidos. Nós não vamos alcançar o céu. Por quê? Toda a igreja é igual? Se fosse assim, por que Jesus morreu na cruz? Por que Nossa Senhora passou por todas as provações que ela passou? Todos os apóstolos, Então, nós temos que meditar sobre isso, sobre esse questionamento. Toda a igreja é igual? Foi fundada por Jesus? Em que pé estamos nisso? O nosso Deus é o mesmo? Então, quando os santos morreram por não quererem negar a fé, Santa Perpétua e Felicidade, que se negaram de ir lá fazer a oferenda, para o Deus pagão, que era só queimar um incenso, mas elas preferiram a morte cruel. Santa Bárbara. E tantos outros santos, Santo Estevão, que foi o primeiro. Não tem lógica, gente. Não tem lógica isso. É a questão do respeito humano, que às vezes a gente fica levando em consideração mais do que a Deus. A gente acaba amando mais o próximo do que a Deus. Nós vamos nos colocando numa situação de perdição. Nós não temos que ofender ninguém, nem desrespeitar ninguém. Mas nós temos que ser firmes naquilo que acreditamos. Sim, sim, não, não. O que é verdade, sim. O que não é verdade, não. A gente não pode negar nossa fé. Senão, tudo aquilo que os apóstolos tiveram tanto trabalho
de nos deixar o credo, que é a nossa profissão de fé, ela se esvazia, perde o sentido. Aí passamos a ser católicos hipócritas, né? Que professamos a nossa fé na missa, com os nossos lábios, e fora dali vamos e entramos nessas frases mundanas de toda a igreja é igual. Então, a igreja foi sempre perseguida, tanto pelos judeus como pelos pagãos, né? O Império Romano perseguia a igreja. E quando a igreja teve liberdade de culto, que foi permitido professar a fé publicamente, tendo missa, a igreja se reuniu num concílio para escolher os livros para compilar a Bíblia. Então, desde aquele concílio, começou a ter divisões dentro da igreja. Então, os hereges começaram a inventar Jesus diferente, cada um inventar um Jesus diferente. Então, tiveram os arianos, né? Que era 80% da igreja, eram tudo hereges arianos. E no concílio, a igreja venceu com apenas 20% de católicos, né? Venceram a heresia dos arianos. E o que era a heresia dos arianos? Eles separavam que Jesus não era homem e Deus, né? Mas Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, eles saíram da igreja. E o que os santos da época falaram? Santo Agostinho, São Jerônimo. Cuidado, não diga aonde está a igreja. Aonde está a igreja católica. Porque aqueles que saíram da igreja, eles não são igreja não. Eles são hereges. Eles não seguem a Cristo, eles seguem a eles mesmos. Então, desde o século IV, a igreja já enfrenta esse problema de pessoas excomungadas, que saíram da igreja, fundar igrejas. Então, a igreja sempre combateu todos os santos da patrística. A patrística foi até o século VII. Então, a patrística sempre combateu aqueles nestorianos, iconoclastas, né, montanismo, todos aqueles hereges que saíram da igreja por não conseguir mais iludir os católicos com falso Jesus e criaram as suas igrejas. Eles continuavam dizendo que era a igreja de Cristo, mas os santos sempre combateram. Não pode ir lá porque eles pregam um Jesus diferente. E nós temos que seguir o que os santos nos ensinaram. Por isso que é bom estudar a vida dos santos. Sim. Eu vejo que muitas pessoas são devotas de santos e nem sabem a história do santo. Não tem esse conhecimento. Então, é importante isso. Vários santos tiveram essa luta. Lutaram contra isso. Você pode ver essas pessoas que falam toda a igreja é igual, eles não sabem nem o que é a Bíblia. Por quê? Aqui a Bíblia Sagrada tem 73 livros. 46 do Antigo Testamento, que é a Bíblia dos judeus, e 27 do Novo Testamento, que é a Bíblia católica. Então as pessoas que falam que tudo é igual, não sabem que só a Igreja Católica tem a Bíblia. Então como é que toda a igreja é igual, se só a religião tem Bíblia? Então, se nós temos a Bíblia Sagrada, foi porque os católicos dos primeiros séculos foram perseguidos, assassinados, para guardar os documentos que os apóstolos escreveram no primeiro século, que são documentos da Igreja Católica, para que não se perdesse, porque os pagãos queimavam tudo que encontravam da igreja. Então eles se esconderam em mosteiros, no deserto. Então, quando a igreja pôde se reunir, que compilou a Bíblia que nós temos hoje, foi por quê? Porque Deus assim mandou. Escreva e tudo que guardarem para que nos séculos futuros ninguém se perca. Por isso que nós temos aqui toda a escritura que vem lá dos apóstolos. Então, não podemos deixar em vão todo esse trabalho, tantos que morreram por isso, tanta luta, tanto apego, tanto zelo pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus. Não vamos ficar assim, deixando isso se perder. Eu estou frisando a Santa Perpétua e Felicidade pela forma até que elas morreram
o amor que elas tinham por Deus e se deixaram destruir. Você estava falando de São Francisco, né? São Francisco, Deus chamou para reconstruir a igreja. Por que São Francisco foi lá nos muçulmanos para poder libertar a perseguição contra a igreja? Para que nós pudéssemos estar hoje na Terra Santa. Se tudo fosse igual, São Francisco não ia lá. Não ia lá. Você arriscou, os muçulmanos matavam a gente, ele foi lá e conseguiu um acordo, que o Papa Francisco renovou agora, para que nós pudéssemos permanecer na Terra Santa. Santo Antônio não teria ficado tanto tempo pregando a palavra, sempre buscando pregar a palavra. Tantos santos que doaram suas vidas para manter a palavra de Deus, a verdade, sendo proclamada. E aí? Você hoje está queimando incenso para quem? Você está com a sua boca professando a fé em quem? Em quem você realmente acredita? Você acredita num homem que que te diz que tudo é igual, aonde você for, o importante é você estar feliz e estar bem? Ou você acredita em nosso Senhor Jesus Cristo? Qual é o santo da tua devoção? Vai estudar a vida dele e de outros mais. Aqui, Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Sales. Busque, é fácil. Digita lá no Google da vida e você vai ver a vida dos santos. Para que você não caia nesse erro de se perder. Você reza o terço, você vai à missa, você se confessa, participa dos sacramentos, mas acaba se perdendo porque você vai e fala, tudo é igual, não tem problema algum eu visitar, eu ir, porque o Deus é o mesmo. Aí você vai estar jogando fora tudo aquilo que você faz, porque você com a sua boca está professando algo totalmente diferente. Por quê? Nada mudou desde Pentecostes.